Olá pessoal, tudo bem? Sou Fernando Ferroni, escritor e coordenador do Clube de Ficcionistas, e hoje trazemos a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise de obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar nossas próprias ferramentas de escrita e, para isso, estudamos os aspectos formais dos mais diferentes tipos de narrativa. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do Clube de Ficcionistas. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate e, para isso, convidamos outras escritoras e escritores para dar sua visão particular de alguma obra que debatemos no clube. Já temos alguns episódios nesse canal. Convidamos a todos e todas para assisti-los também. Nossa convidada hoje é Paula Fábio. Paula nasceu em 1970 no Brasil. É reconhecida por seus romances, todos finalistas de importantes premiações, entre elas Desnorteio, que lhe rendeu o Prêmio São Paulo de Literatura, Casa de Família, publicado pela Companhia das Letras, seu romance mais recente, venceu o Prêmio Carolina Maria de Jesus. Na literatura infantil, Fábio foi distinguida como autora revelação e recebeu a Laurea Origenes Lessa de Melhor Livro Jovem pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com a obra No Corredor dos Cobogós. Seus textos estão presentes em diversas antologias e cadernos literários e foram traduzidos ao espanhol em edições independentes no Uruguai e na Argentina. A obra que debateremos hoje é As Meninas, da escritora paulista Lígia Fagundes Telles. Lançada em 1973, no ano seguinte, ganhou o Prêmio Jabuti. Traduzida para diversas línguas desde seu lançamento, atualmente é publicada no Brasil pela Companhia das Letras. Num pensionato de freiras paulistano, em 1973, 3 jovens universitárias começam sua vida adulta de maneiras bem diversas. A burguesa Lorena, filha de família quatrocentona, nutre veleidades artísticas e literárias. Namora um homem casado, mas permanece virgem. A drogada Ana Clara, linda como uma modelo, divide-se entre o noivo rico e o amante traficante. Lia, por fim, milita no grupo da esquerda armada e sofre pelo namorado preso. As Meninas colhem essas 3 criaturas em pleno movimento, num momento de impasse em suas vidas. Transitando com notável desenvoltura da primeira pessoa narrativa para a terceira, assumindo ora o ponto de vista de uma, ora de outra das protagonistas, Lígia Fagundes Telles constrói um romance pulsante e polifônico, que capta como poucos o espírito daquela época conturbada e de vertiginosas transformações, sobretudo comportamentais. Paula, bom dia. Muito obrigado por sua presença. É um grande prazer ter você aqui hoje. Bom dia, Paula. Obrigada por ter aceitado. A gente está feliz de te receber aqui hoje. Bom dia. Obrigada a vocês pelo convite. Eu me sinto muito feliz porque hoje a gente vai debater também um livro bastante intenso, né, da literatura brasileira, e acho que você é a pessoa ideal para conversar com a gente sobre ele. Quem sabe? Bom, vou começar pelo fim. Vou começar pelo pós-fácil que o Cristóvão Tesa, o escritor Cristóvão Tesa, escreveu desse romance ao final da edição da Companhia, né? E ele diz que o grande desafio da Lígia é tentar testemunhar toda essa época de paradoxos e de dificuldades que ocorreram nesse período, né? Que é a ditadura militar no Brasil. Mas, diferentemente de certas obras que apareceram um pouco antes, e aí, por pouco antes eu digo 67, nesse livro é de 73, como, por exemplo, o Quarupi, do Antônio Calado, ou o Pissar, A Travessia, do Carlos Heitor Coni, a Lígia, ela vai ter um tom muito mais intimista, muito mais focalizado nesse universo contido, individual das meninas, né? Então, embora elas estejam inseridas num contexto político e social bastante peculiar, parece que a Lígia está muito mais interessada nessas personagens enquanto indivíduos mesmo. Por oposição a uma ideia mais épica, né, de uma pessoa, de um personagem tentando representar forças ou coletivos, etc., né? Como parece ser, na opinião do Cristóvão Tesa, o tom do Quarupi e do Pissar. A que você atribui
essa focalização mais concentrada da Lígia em detrimento de um panorama mais aberto. Você acredita que ela realizou essa intenção de testemunhar, entre aspas, essa época? Aquela época, na verdade, né? A ditadura? Olha, pergunta difícil. Quer complementar a pergunta, Márcia? Fez uma carinha. Depois eu vou... Não, mas depois eu vou seguir nessa mesma linha para falar da sua obra também. Aí a gente vai ficar nessa temática aí da... Tá legal. Mas... Então, eu não sei qual a intenção de cada escritor quando vai escrever uma obra. A gente faz planos antes, né? Mas nem sempre a gente... Quando começa a escrever, a coisa vai mudando. Talvez até tenha acontecido isso com a Lígia. E eu não vi nenhuma entrevista dela a respeito disso, não li a crítica, eu li somente o livro. Então, eu tenho opiniões aqui muito particulares minhas, né? Não sei a fundo o estudo disso. Acho que sim, há uma intenção clara, né, de mostrar a ditadura, de alguma forma, mas realmente está mais interessada no microcosmo. Eu acho sempre essa proposta mais interessante, porque ela me soa mais verdadeira. Quando você pega um universo muito particular, né, dessas 3 meninas, e vai mostrando através da vida delas o que a ditadura está impactando ali a sociedade, mais do que algo épico. Para mim, como leitora, funciona melhor. Então, eu acredito que sim, que houve uma intenção, mas eu não sei o quanto ela mudou isso, né? Eu, quando começo meus projetos, às vezes começo de um jeito e termina de outro completamente diferente, né? Então, eu não sei o que... Essas personagens, elas têm bastante vida, o quanto elas ganharam de vida ali ao longo da escrita da Lígia, né? Então, e ela pega uma personagem só, né? Que é a Leão, né? A Lia, que é a que trabalha mais diretamente, né, com a ditadura. Com a ditadura, exato. Nessa guerrilha, né, e tem um namorado preso e tudo. Então, é através dela que a gente sabe mais. Mas o interessante é que, com as outras personagens, a Lorena, por exemplo, que é como você mesmo já narrou aqui, que é mais alienada, mostra uma outra parte da sociedade que está alienada enquanto está acontecendo todo o restante das coisas, né? E embora ela seja uma alienada politicamente, né? E são todas muito jovens, mas ela é uma pessoa intelectualizada, como você disse, tem veleidades. Acho que a veleidade foi até uma sacanagem com ela e com a personagem em si. E eu acho que tem muito, complementando isso, tem muito da própria Lígia ali, né? Na Lorena eu senti isso, eu desconfiei isso, né? Como escritora, sempre quando eu tenho um escritor num texto, eu desconfio que possa ser do autor. O alter ego, né? Sim. E até o próprio Cristóvão Tesa, no final, ele fala que o livro ele tem mais a ver... Parece que assim, a intenção a gente não sabe, né, da Lígia. Mas ele parece mostrar mais uma questão, você citou esse microcosmo, de mudar alguma coisa comportamental, que elas estavam vivendo um movimento. É mais isso do que político. A questão ali é mais essa questão comportamental do que política, moral do que política. Sim, a formação, né, dessas meninas. Exato. Né, acontece cada uma vivendo de uma forma esse mesmo momento político. Sim, o momento das drogas, né, que aparece na Ana Clara, Ana Turva, também muito forte, né, nesse momento, década de 70, início de 70. Então, acho que ela faz um quadro amplo, embora centrado dentro de um pensionato, poucas cenas externas, né, todas internas, quase sempre no quarto da Lorena, né. Então, acho que essa proposta é bastante acertada. Eu gosto. Uhum. Paula, então, assim, aproveitando esse assunto, eu vou traçar um breve paralelo entre a tua obra Casa de Família, que eu adorei, estava comentando, né, que foi uma leitura muito prazerosa, e a obra da Lígia, em termos de testemunho literário de uma época. Enquanto as meninas remonta a 1969, registra a transformação da vida política e cotidiana em decorrência da ditadura, você desloca esse tempo um pouco mais adiante, cita, inclusive, o AI-5, a gente, né, essa questão ficou muito clara assim, no seu livro, que você situou bem as questões políticas e econômicas do país que estavam acontecendo, né? Mas, em Casa de Família, os costumes que os anos 60 buscaram já estavam estabelecidos, a inflação desequilibrava o país, né? As famílias perdiam seu poder de compra e tudo. No tempo cronológico, no entanto, os livros diferem, pois Lígia foca no presente, com fragmentos de outros tempos, e você resgata um tempo passado, mas também transita pelo presente e suas consequências, né?
Há também lapsos de lembranças. Ambos os textos também estão marcados por episódios históricos, como eu falei. As estruturas parecem revelar um país real para sua época. Como você traçaria pontos de convergência entre ambas as obras nesse quesito, assim? Nesse quesito temporal mesmo, como você trabalhou e como você viu a forma como a Lígia trabalhou isso? Sim, a gente tem eu tenho um arco narrativo um pouco mais amplo que o dela, né? Que o Casa de Família começa em 83, né? Já pegou o finzinho da ditadura e o começo da redemocratização e chega até 2019, grosso modo, até 2023 também, né? E aí já tem o bolsonarismo e esse outro momento. Mas a Lígia, ela é muito focada, mais fechado, né? O tempo dela é mais intimista, é mais fechado. Tá ali focado em 73, começo da década de 70. E eu acho que ela fez algo tão intimista, tão fechado, que parece que eu estou vendo uma câmera assim, com um foco muito fechado, sabe? Com zoom em cima de cada personagem, cada coisa. E eu imagino o meu foco um pouquinho mais aberto, né? Então, esse foco, eu acho que ele trabalha em relação ao tempo, né? Que eu tenho um tempo mais amplo que o dela. Agora, foi bastante difícil para mim, no meu caso, trabalhar essa ida e vinda no tempo, porque é mais memória, né? Então, por isso que você tem mais passado e presente separados, diferentemente do dela, que tem mais presente do que passado. Ela tem algumas memórias, né? De que a Lorena, por exemplo, quando ela conta, a personagem que é a mais burguesa, mais alienada, conta da mãe dela, né, que tem um amante que tira o dinheiro, e ela vai contando, às vezes, de quando a mãe dela ainda não conhecia esse amante. Teve um irmão que faleceu, estou dando os spoilers do livro, mas enfim. Não, pode faz dar, parte, né, faz parte. do negócio. Um irmão que faleceu ou não, fica com essa dúvida ao final, né? Então ela volta, mas são fragmentos específicos, né, de alguma lembrança. E acredito que eu trabalhei um pouquinho mais alternado, né? Uma ida e volta. E a Lígia fez uma proposta super avançada para a época, porque ela não demarca, né, o tempo e nem a voz narrativa, ela vai trocando da primeira pessoa de cada uma das meninas até para uma terceira pessoa meio light, que eu chamo assim, de light, e é polifônico ao mesmo tempo, né? E o meu também, mas eu marco um pouquinho mais as passagens de tempo, como você perguntou, né? Eu coloco as datas antes de iniciar o capítulo, então a pessoa já imagina, o leitor, quando que está aquilo acontecendo. E a Lígia não, ela deixou tudo num fluxo bastante grande de consciência. O que é interessante é difícil de fazer, difícil de ler, é complexo, é uma proposta ousada. E para a época, né, quando ela escreveu, era bastante ousado. Eu vou só complementar uma sensação que eu tive na leitura do livro dela. Acho que essa questão da gente entender que é uma memória. Eu que vivi os anos 80, por exemplo, lendo esse livro, eu comentei com você que é como se... E ela falou que outras pessoas também comentam isso. É como se a gente estivesse mergulhando na nossa própria história. A sensação é de um resgate absurdo, assim. Eu me senti dentro da história, dentro dessa casa de família aí. Muito interessante mesmo, Paulo. Paulo, eu vou seguir um pouco nesse tema que você já iniciou, né, que é a da voz narrativa, ou mais precisamente, né, das vozes narrativas que a gente tem nessa obra, né? Então, a gente tem as vozes individuais, né, de cada uma das personagens principais, né? A Lorena, a Lia e a Ana Clara. E a gente tem também essa que você chamou de uma voz light, né, de um narrador light, né? Que para mim parece um pouco um mestre de cerimônias, né? Ele tá lá, ele organiza tudo, mas ele fica bastante secundarizado aí. E me lembra até um pouco, né? Se fosse uma peça de teatro, seriam as didascálias, né? Aquelas anotações que o autor escreve para ajudar a organização da peça, quando ela for montada, né? E aí, me parece que essa polifonia que aparece, né, foi a maneira como a Lígia conseguiu dar conta desse universo tão complexo de comportamentos, né? E uma coisa também que a gente costuma esquecer, né, a gente fala muito desse período, a gente lembra a ditadura no Brasil, mas em termos mundiais a gente teve eventos de comportamento muito poderosos, né? O Maio de 68 na França, né?
Woodstock, que foi um pouquinho depois, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né? Então, havia uma efervescência muito grande, né? De mudança comportamental no mundo, né? E aí ela escolheu dar voz para três personagens, e não só um, né? Essa não é uma escolha me parece que nem óbvia e nem majoritária. Naquela época, e hoje eu acho que também não, embora de tempos em tempos apareça livros que buscam trabalhar melhor essa polifonia, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa escolha estética dela, por usar muitas vozes, né? E você acha que, do ponto de vista da continuidade da narrativa, né? E aí, quando de continuidade, bem no sentido de manutenção do suspense, sabe? De segurar o leitor, o que será que vai acontecer, etc. Você acha que isso favorece mais que o leitor se apegue a esse texto? Ou exige dele, ao contrário, que ele tenha mais um esforço maior para lidar com essa fragmentação? Né? Como que você vê, do ponto de vista do leitor, essa escolha da Lígia? É muito complicado, porque há leitores e leitores, né? Então é difícil dizer. Eu repito, é uma escolha ousada, difícil, complicada. Eu acho que depende, um leitor novo, por exemplo, na escola, se adotam esse livro no ensino médio, acho que vai ter uma grande dificuldade de leitura, provavelmente. Eu, que sou uma leitora treinada, não achei o livro fácil de ler. Mas, assim, gosto de desafios. Por exemplo, bem antes de Lígia, Faulkner, Beckett já escrevem com muito mais exigência, né? Que exigem muito mais do leitor. Então, acho que aí depende de leitor para leitor. Eu, particularmente, como leitora, não gostei muito do resultado que a Lígia alcançou. Eu gostei da escolha, mas a execução eu vejo alguns problemas. Então, por exemplo, eu vejo o problema das vozes. Para mim, são muito parecidas. Eu consigo identificar com facilidade quem é uma, qual é a outra, no contexto. Porque uma está com o namorado, está drogada, está numa viagem só dela, a outra... Mas a dicção delas é muito parecida. Eu acho que senti muito da Lígia aí. E até me decepcionei com o livro nesse ponto, para ser sincera. Eu sou muito fã da Lígia, li outras coisas da Lígia, li todos os livros de memórias dela, né? O Memória e Invenção, Conspiração das Nuvens, Durante aquele Estranho Chá, que já são livros que ela já estava mais velha, mais madura, escrevendo. E o Capitu, que é o roteiro, né, que ela fez pro Dom Casmurro. Enfim, então eu sou muito fã dos contos da Lígia e eu falei, eu vou ler um romance da Lígia finalmente. E aí eu peguei as meninas e falei assim, puxa, eu senti a Lígia não tão maravilhosa quanto eu senti em outras leituras de outros livros dela. E achei que um dos problemas, eu fiquei assim, por que eu não estou gostando tanto do livro? Por que eu não estou sendo mergulhando de repente na como história, leitora, né? E não necessariamente por causa de um suspense, alguma coisa assim. Mergulhada mesmo de prazer na obra. E eu achei que esse era um ponto. O ponto das vozes narrativas estava tudo muito parecido. Até as interjeições, o ai meu pai, ui, não sei o que ela usa muito, e usa em todas as obras dela, achei muito parecido nas três. Eu falei, puxa, se ela tivesse marcado melhor, talvez eu gostasse mais. Não sei, esse é um ponto, mas eu não consegui descobrir porque outros eu não curti tanto. E nem é o problema do tamanho do livro, né? Porque às vezes a gente lê livros muito maiores e curte. E eu vi me arrastando um pouco na leitura da Lígia e fiquei um pouco triste, eu não sei se comigo, com ela, o que foi. Mas eu vou concordar com você, eu também tive dificuldade quando eu li, né? Você também teve? Eu tive uma certa dificuldade, assim. Na verdade, entrando um pouco no que você disse, eu acho que talvez a extensão dele. Eu acho que muito rapidamente no texto você já tem aquela impressão de... Eu já entendi o que esse livro está se propondo e aí ele continua, né? Sim. Fica um pouco a impressão de assim, deixa eu insistir bastante nisso porque acho que as pessoas não entenderam. Não, a gente entendeu. Assim. Exatamente. E talvez essa questão dela não trocar, de não ter muita diferença entre as vozes, torna o livro um
um pouco meio, não, um pouco cansativo, até pela extensão, aí juntando tudo. Sim, juntando tudo, Né? Pela extensão, poderia ser menos. E também nós somos leitores agora de outro século, né? Então, a gente já tem, eu não sei como pronuncia, o último ganhador do Nobel, o John Fosse. O John Fosse, eu li. Que é o norueguês, né? Ele tem um livro super fininho, né? Que eu também não sei como é que fala, é a Alice. É a Alice, eu li esse livro. É maravilhoso. É maravilhoso, só que eu fiquei com tontura, porque ele vai voltar. Não é brincadeira, mas é maravilhoso, é muito dinâmico. A leitura é dinâmica. Então, ele já é um escritor mais contemporâneo a nós, leitores de agora, e é curto, e ele não podia estender aquele livro muito mais tempo, porque ficaria cansativo. Ao contrário do que a Lígia fez, ela estendeu um pouquinho mais. Né? Mas eu acho que para ela, se ela quisesse um pouco mais de páginas, ela poderia ter usado outros recursos para ter tirado a gente desse... Acho que marasmo mesmo, eu senti um certo marasmo. Não foi nem uma dificuldade de não estar entendendo, foi uma dificuldade pelo marasmo que estava criando e eu já tinha entendido, como você disse. Entendi. Eu até consegui perceber uma diferença entre as vozes, mas eu acho que você deu a dica, assim, tem muito mais a ver com o contexto, né? Então, você entende por elementos, se é que a gente pode falar assim, extraliterários, quem está falando lá. Mas, ao mesmo tempo, também são pessoas com um extrato social muito próximo, né? Sim. Uma realmente é mais burguesa, né? Tem mais posses, etc. Mas, no final das contas, elas estão todas no mesmo pensionato, né? São estudantes, então, de uma certa maneira, não são tão diferentes assim uma da outra. Acho que isso tem um peso na voz. Tem. Né? Delas acaba ficando parecida. Agora... Talvez, né? Uma mais revoltada, usar mais palavrão, assim, faria mais sentido. Eu acho que teria que ter um trabalho de linguagem maior. É difícil, né? A expressão de uma, de repente, não ser utilizada em outra, não sei, eu acho que... É complicado. Assim, estou criticando aqui um livro que ganhou Jabuti e tudo. Mas eu acho que isso faz parte da literatura. A gente é leitor, de repente a gente pode não concordar ou não gostar. Não precisa todo mundo gostar da mesma obra, né? Eu acho que tem pontos que... E como escritora, acho que você tem todo o aval para conseguir analisar isso, entendeu? Eu acho válido demais. Sim, eu acho que o grande mérito do livro não está aí, eu acho que está no tema, né? E na coragem do tema, em cima da ditadura e escrever tudo isso. Paula, no decurso de tão pouco tempo cronológico, provavelmente não mais do que 2 dias no livro da Lígia, pouca coisa acontece na vida das meninas. Isso, claro, com exceção do final, quando elas são confrontadas com algo até então inédito em suas vidas. Isso significa, então, que a força da narrativa está no universo interno, nas mentes das personagens. A fruição da obra tem a ver com a maneira como elas cativam a mente do leitor. Ou seja, é preciso conhecer as personagens para que o que elas digam seja relevante para nós. O que a gente estava falando. Porém, só as conhecemos no decorrer da leitura. Hoje em dia, quando a necessidade da imediatidade parece ser muito mais intensa do que na época em que a obra foi escrita, você acredita que essa opção estética faça sentido para as pessoas que escrevem hoje? Bom, acho que a gente já estava respondendo. Não sei, acho difícil. Acho que por isso que tem tantos períodos, né, históricos na história da literatura. Não históricos, na história da literatura, você tem romantismo, realismo, não sei o quê, lá atrás, e tudo que é contemporâneo a gente coloca, né, num barco só, os contemporâneos, mas quando passar 200 anos, se existir planeta ainda, vão olhar para trás e vão separar a obra da Lígia, da obra, sei lá, da Mariana Carrara, da Paula Fábio e de outros, né, porque cada um está numa escola, já vai mudando muito. Embora tenha sempre aqueles, por exemplo, tem autores ainda hoje em dia que eles escrevem como se estivessem no século XIX, né? E alguns já estão muito avançados, estão tão experimentais que estão quase saindo do papel com a literatura. Então, não sei o que serve para um, às vezes não serve para outro, né? Então, é muito grande. Se vocês têm um clube de ficcionistas, vocês sabem a maneira de escrever de cada um deles. Então, cada um tá na sua viagem, né? Mas eu acho que a gente precisava de um tempo maior, mais para frente, mais adiante, para conseguir olhar isso e ver. Mas, assim, para mim, esse tipo de escrita dela, embora fosse avançado para a época, né, essa opção,
já não casa, não por causa das técnicas, mas ela já não casa mais com a literatura atual. Já tem uma diferença. É outra dinâmica Outra hoje. dinâmica, exatamente. As pessoas hoje elas estão exigentes porque assim tudo é muito rápido, né? Essa volatilidade das coisas. Sim. Então eu acho que os textos elas querem consumir coisas mais digeríveis, mais fáceis, eu acho. Muda de tempos para tempos e a gente que está mais acostumado a ler consegue até ter essa visão. Olha, vê aquilo, não vai ler com uma visão anacrônica da coisa, né? Você vai ler Machado como Machado, a Lídia como Lídia, não vai exigir que eles escrevam como hoje. Né? Mas eu acho que no público em geral aí pode ter 1000 percepções diferentes das nossas. E até difícil definir o tempo. Eu estou lendo a história da literatura ocidental do Carpo e ele fala na introdução do livro que até essa divisão de tempo é muito complicada. Ela muda muito de um tempo para o outro, de um autor para o outro. Como julgar isso? Porque também não é fácil. Não. Me parece que no fundo, quando a gente estuda, né, os movimentos literários, né, essa ideia de categorização, né, que inclusive você disse do classicismo, do romantismo, etc., é muito mais um instrumento, né, de trabalho para a gente ter uma visão geral da coisa, né? Até pensando um pouco sobre as obras que foram escritas mais ou menos nessa época, né, a gente citou 3 aqui, né, o Quarupi, o Pissarr e ela, e num período muito curto, né, 6 anos, né? 6 anos de diferença entre uma e outra, né? Já uma diferença muito grande de abordagem. E uma das minhas leituras atuais é o Dalton Trevisan e o Rubem Fonseca, que escrevem mais ou menos na mesma época, lidam muito com a temática da violência, né? Do mundo subterrâneo, digamos assim, enfim, das paixões mais violentas, etc., são contemporâneos, ou seja, estão na mesma temática e dá para perceber uma diferença grande entre uma escrita telegráfica do Dalton Trevisan, por exemplo, que às vezes ele tira verbos assim e só deixa substantivos para você entender, e uma escrita mais, digamos assim, refinada do Rubem Fonseca, por exemplo, que até coloca citações em latim, lá sem tradução nenhuma, hoje o leitor pode googlar, o leitor que se né? vire. Pode, Antigamente não exatamente. conseguia. Ou seja, a gente está falando de gente do mesmo período e mesmo assim com uma diferença muito grande, né? Sim. Se a gente for falar de a literatura dos anos 70, né? Tá essa diversidade enorme lá ainda, né? Exatamente. Bom, eu queria voltar um pouquinho na questão do tempo narrativo, porque eu acho que ele chama bastante atenção em alguns pontos nessa obra, né? Então, a gente, normalmente, ao contrário do que a gente vê por aí, né? Ou seja, uma história que é contada a partir do momento, aliás, após o momento ocorrido, né? Ou seja, é como se alguém, o autor, né? Ele tivesse presenciado tudo aquilo lá, mesmo que na imaginação dele, aí ele sentou e escreveu. Por isso que a gente usa o tempo passado, por exemplo, né? O pretérito imperfeito, pretérito perfeito, etc. Aqui é diferente. Aqui parece que a gente tem uma impressão bastante mais vívida do que está acontecendo no tempo presente na cabeça das meninas, né? Então não houve esse tempo de decantação, de filtração, né? Tudo chega muito cru e fragmentário à pessoa que lê, né? E também eu percebo isso, guardadas as devidas proporções, claro, né? É um livro com bastante gírias e expressões coloquiais, né? Hoje elas são até um pouco antigas, mas também muito inocentes, né? Para a linguagem que a gente considera hoje uma linguagem mais chula, né? E, bom, isso por um lado, a gente sabe que isso é uma opção estética, consciente e planejada da autora, portanto, válida e justificada em si mesmo, né? Ou seja, tem o seu valor estético por si só, né? Como pensar a permanência dessa linguagem ao longo do tempo, né? Ou seja, estava tão preocupada em fazer alguma coisa para marcar aquele tempo que, com o passar do tempo, isso pode se descolar um pouco do conhecimento do leitor daquela época, quer dizer, dessa época, né? Você acredita, Paula, que
essa obra, ela tem esse componente tão marcado que mais para frente, ou de repente já agora, ela até é uma obra de difícil percepção pelas pessoas, dada essas particularidades assim tão marcadas dela, ou ela já tem um caráter talvez ainda universal, digamos assim, das pessoas conseguirem entender ela sem, sei lá, textos de apoio, vamos colocar assim. Muito bem, olha, eu tenho 55 anos, eu nasci em 1970, então, para mim, eu li o livro, as gírias não estavam antigas. Como eu escrevo muito juvenil, livros juvenis, então eu acompanho o atual, do máximo que eu posso, e uso. E mesmo assim, eu uso e publico, escrevi um livro, publicou em 2015, não, eu escrevi em 2015, publicou em 2018, 2019. Aí as gírias já estavam um pouco ultrapassadas. Nossa, mas, rápido assim. Exatamente, agora a coisa é muito mais rápida, né? Então, da Lígia, eu acompanhei tranquilamente, porque eu sou uma pessoa mais velha, né? As pessoas mais jovens poderiam responder melhor do que eu. Agora, eu acho que também o leitor ele tem que ser muito interessado, ele tem que... No meu tempo não tinha texto de apoio. Olha, como eu já estou falando que nem velha. No meu tempo não tinha texto de apoio. Então, eu trabalhava, nem tinha Google, internet, nada. Eu lia com o dicionário do lado, né? Então, eu lia Machado de Assis. Com a Aurelião, meu pai falava, pegou a Aurelião. Exatamente, Micaelis, assim. Às vezes, um vagabundo pequenininho, assim, e eu me virava com aquilo. Perguntava para a professora, né, às vezes alguma coisa eventualmente para os meus pais, e muita coisa eu não ia entendendo, e paciência, depois um dia eu voltava, porque eu era uma pessoa muito interessada em literatura. Então, essa exigência da leitura é algo que se transforma com o tempo, e agora, não sei, eu fico às vezes preocupada, porque o excesso de texto de apoio tira um pouco da literatura o prazer dela, de você pesquisar, de você entender, de você pensar, né? E tira um pouco o pensamento e entrega, às vezes, coisas prontas. Te direciona demais também. Te direciona, e às vezes é um perigo, porque às vezes a pessoa que foi contratada para escrever aquilo é uma pessoa ótima, um especialista. Às vezes nem tanto, às vezes é um outro escritor que ganhou um dinheiro extra para fazer e fez aquilo meio rapidamente, talvez não tão bem remunerado. Então, aí depende de quem foi contratado, da responsabilidade da editora. Então, você pode ter um profissional que vai pegar aquilo, vai ler rapidamente, ou já leu muito tempo atrás, e vai escrever um texto mais bem escrito, bonito que seja. Pode estar com uma direção mais ou menos errada, né? Assim como uma fake news ou qualquer coisa que você vai pesquisar na internet, vai pegar um vídeo de um cara, o booktuber vai falar, é um menino novo de 20 anos, falando às vezes qualquer coisa, com pouca experiência de leitura. Então, é muito complicada a pesquisa hoje em dia e, às vezes, o excesso de texto de apoio. E eu tenho percebido uma falta de envolvimento para desenvolver o pensamento crítico das pessoas e dos leitores. Então, assim, eu acho que o texto dela já poderia ter alguma coisa de apoio, sim. Não adaptado, jamais adaptado, mas às vezes uma nota de rodapé, alguma coisinha assim. Entendi. Paula, vozes femininas lutam pelos avanços nos costumes, mais até do que políticos, como eu falei, né? Em As Meninas, temos classes sociais distintas, mas interesses que convergem. Todas em um ritmo parecido de vida, com seu olhar íntimo, próprio, limitado à sua própria perspectiva. Embora multifacetado e em primeira pessoa, a fusão dos pontos de vista das personagens. Já em Casa de Família, há um abismo social que acaba diminuindo até com os rumos da economia no país e também há mais de uma voz, porque você coloca ali também as empregadas domésticas, até com em itálico, né, o texto diferencia, assim. Há uma narradora principal, uma menina, né, dos anos 80, que tenta resgatar sua memória e sensações 40 anos depois, e fragmentos das vozes das domésticas, mostrando até o quanto elas pareciam descartáveis, né, porque cada hora ali é uma que está falando, com seu sentimento de rancor ou ternura, mas sem muito poder de lutar por melhorias. Todas captam e representam o período que o país viveu. O que você pode pontuar sobre a construção dos personagens, tanto em seu campo psicológico, quanto sobre o que nos foi apresentado deles através de outra voz, como, por exemplo, o irmão da Soraya? Até eu vou querer voltar um pouquinho nas perguntas anteriores para começar a falar do Casa de Família,
porque a gente falou do tempo, né? E ele tem uma particularidade. Quando se passa no passado, eu usei o tempo verbal do presente. E o presente eu uso o passado, né? Para tornar mais vivo o passado. Então, eu fiz justamente o contrário. Foi uma proposta, foi estético isso, um projeto estético, mas que eu não descobri no início, quando eu estava escrevendo. Ao longo da escrita, eu resolvi mudar. Talvez por isso a gente consiga mergulhar tanto na história do passado dela. Eu pensei, puxa, né? Porque eu estava fazendo tudo no passado, né? Tanto o presente quanto o passado. Aí eu falei assim, eu vou colocar o presente no presente. Eu coloquei o presente primeiro. Eu falei, não, eu vou fazer o contrário, eu vou colocar o presente no passado, que vai tornar ele mais vívido. Né? Então foi uma escolha, eu acho que isso dialoga com a escolha da Lígia e tal, que a gente estava falando antes. Agora, voltando, né, psicológico, histórico, é complicado. Assim, acho que as questões históricas do período que eu descrevi no livro, eu pesquisei muito. Claro que muito daquilo eu vivi, porque eu tenho a idade da personagem, da Soraya. Eu até fiz essa opção porque eu estava com uma idade diferente, né, a personagem. Aí eu pensei, não, mas eu sou uma pessoa de humanas, para eu não errar nas contas, vai ser muito mais simples colocar a minha idade, porque aí eu vou conseguir acompanhar. Até porque eu nasci em 70, aí fica tudo redondo, né? Aí eu sei o quanto eu tenho em cada época. Então, aí eu pesquisei muito as partes históricas. Agora, para juntar essas partes históricas com o psicológico de cada personagem, foi uma descoberta ali na hora, né? Eu tinha um plano inicial de como seria o começo, meio e fim do livro, o que eu queria tratar, como seriam esses personagens, uma base, mas depois a coisa vai se construindo e você vai entrando no personagem psicológico. Eu não sei nada de psicologia, nunca pesquisei nada, eu vou pensando naquele personagem, falar, eu sou ele, né, um pouco. Então eu fui trazendo essas vozes através desse mergulho mais íntimo em cada um deles, né? E tentar demonstrar, porque assim, cada vez que eu escrevo um livro, isso aconteceu no Desnorteio também, eu fico com vontade de dar voz para todo mundo, que eu falo, eu estou sendo injusta, né, na terceira pessoa com todos esses personagens, então eu tenho que achar a voz de cada um. Então aí eu mergulho em cada uma delas e fico pensando, imaginando quem é aquela pessoa. Eu não sei se eu te respondi no final das contas. Respondeu. Eu tô aqui pensando o tempo todo no Toninho, né? Porque eu achei uma figura muito interessante, o irmão Sim. da Soraya, né? Porque ele é totalmente, assim, ele foi, aos meus olhos, ele ficou sendo visto pelos olhos dela, né? Sim. E ele, no final, eu não vou falar, né? Mas, enfim, depois de um certo ponto, eles não se falam, né? Então, tem uma série de questões ali que eu fiquei pensando como você construiu essa figura dele através dela, que eu achei muito interessante. A figura dele eu construí muito com base, todo mundo ficou rindo, eu tive um encontro num clube de leitura, né? Falaram assim, você tem um irmão? Eu falei, tenho, né? Claro, um pouco, mas ele não é o Toninho. Um pouco eu me inspirei nele e eu brinquei que a grande inspiração foram os filhos do Bolsonaro, 01, 02, 03, 04. Foi uma inspiração para o Toninho, mas de alguns livros de psicopata que uma amiga minha psicóloga passou sobre psicopatia. E eu peguei muitas falas desses livros e coloquei no Toninho. Nossa, eu tive total impressão, até arrepiei, que eu falei assim, porque foi a total impressão que eu tive, assim, não ficou, né, dessa questão da psicopatia mesmo. Sim, e aí eu vi todas as falas que os psicopatas costumam usar. Então eu encaixei algumas ali. Entendeu? Então foi um método de ver através dela e ela é a narradora principal, né? Então acaba todo mundo sendo visto um pouco por ela. Tem algum livro que você queira falar que é legal para quem está interessado em escrever? Ficção, não ficção? Tantos, né? Eu ando muito fã da Annie Ernaux, eu recomendo todos dela, amei todos, acho que é algo muito século XXI, né? A gente estava falando antes. Algo que ficou lá para trás, que é o Faulkner, que eu adoro, O Som e a Fúria. Eu sempre indico esse livro. E ele tem esse ponto de vista de cada personagem, né? E no dele não ficou chato, embora seja longuíssimo, né? Eu peguei, quando eu terminei, eu falei, não, agora eu vou reler. Agora que eu entendi tudo, deixa eu reler. Eu reli na sequência. Li 2 vezes seguidas, assim, o livro. Tem o Enquanto Agonizo também. E um outro dele que a companhia publicou, mas cujo nome também está. Eu gosto de Luz em Agosto.
Ainda não li. Eu gosto muito do Palmeiras Selvagens. Eu também não li. É esse que eu queria lembrar o nome. Eu sabia que tinha Palmeiras no nome. Palmeiras Eu Selvagens. comprei esses dias, está lá em casa, bem lembrado. Ainda tem a edição antiga da Kozak, uma edição bonita. É lindíssimo, acho que é um baita livro. E ele trabalha 2 histórias ao mesmo tempo, né? Uma em cada capítulo no Palmeiras Selvagens. E você fala onde que elas vão convergir, né? Mas esse spoiler também não vou dar. Enfim, e eu sou muito fã da Clarice, vários, né? Não sei, isso é óbvio, quem já está em clube de leitura já leu tudo isso. O John Fosse, né? Que a gente acabou de falar. Enfim, tem muita coisa boa. Paula, muito obrigada por ter conversado com a gente sobre esse livro tão importante da literatura brasileira, por ter apresentado o seu livro também para as pessoas. A gente está muito feliz, né? E a gente gostaria de convidar as pessoas para que assistam os nossos outros episódios no Narrar Ficção. Tem muita entrevista legal, interessante. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Paulo. Obrigada.